A Itália, a arquitetura é cheia de detalhes, Sim. Cada rua ali tem seus caprichos particulares. Isso a gente vê traduzido nos doces, né? Sim. São pequenas obrinhas de arte. Esses doces são os doces assim tradicionais. O que ocorre é o seguinte, né? Hoje, com a globalização, óbvio, existem doces... não existe mais aquele doce moderno, tá? Sim. Moderno. Então, vamos os doces tradicionais. O que acontece? Os imigrantes vieram, como qualquer do Japão, da Itália, vieram para cá e pararam. Então, eles não tinham mais informações, né, de coisas que vinham. Então, aqui no Brasil, nós ainda temos esses doces tradicionais. Sim. Lá também tem esses doces, mas continuam. E os mais famosos são esses. A sfogliatella, por exemplo, é um doce que você encontra hoje na Itália inteira. É um formato triangular, como se fosse uma esfirra, vai? Esse doce tem ele é 3 dias para fazer ele. 3 dias para fazer esse doce? Por quê? Porque a gente faz a massa no primeiro dia. É uma massa folhada, pelo que eu percebo? Chama-se massa filo. A gente faz a massa hoje, estica amanhã e depois amanhã a gente confecciona ele. Como é? A gente estica ele como se fosse aqueles cilindros de fazer mça, sabe? Então vai afinando. Aquele rolo para abrir a massa mesmo, né? E vai afinando. Chega a tal finura que se você puser, vamos supor, um papel de baixo e você colocar a massa em cima, você lê que está no papel. Ah, fica transparente até. Transparente. Aí a gente coloca manteiga nela, enrola ela como se fosse um rocambole. Vai enrolando. Se você conseguir, não dá, óbvio, mas se você conseguir desenrolar isso daqui, ela tem mais ou menos 25 metros. Ah, é isso que eu estou vendo, são isso, tá vendo? Que ela é enroladinha. Inúmeras camadinhas. Isso. Essa impressão que dá... Por isso que eu achei que fosse um doce folhado, mas na verdade não. É um rocambolezinho. Isso, aí cortado, ele é cortado como se fosse uma serpentina, imagina uma serpentina. E aí você afunda, né? O meio, você empurra, coloca o recheio e fecha. E o recheio é de? Ricota e fruta cristalizada. Que delícia. Essa combinaçãozinha é um quase agridoce? Não. Não. É incrível a combinação da ricota com o doce. É leve. A ricota fica neutra nisso. Fica neutra. A ricota não é salgada, é uma ricota neutra, né? Sim. Mas ela dá um sabor delicioso. E sul da Itália, né? Então nós temos no sul da Itália alguma coisa feita de ricota. Nós temos a pastiera di grano. Essa pastiera di grano existe uma lenda muito bonitinha, que no Golfo de Nápoles, esse doce é da cidade de Amalfi, a costeira amalfitana. Foi feito por uma freira de um convento de Santa Rosa. Esse daqui? Esse aqui. Eu vou até aproveitar enquanto você conta e você a história, experimenta, óbvio. Para ver se essa história é gostosa mesmo. E o legal é você morder para você ver o barulhinho crocante que ela tem. Ai, é que muito delícia. Gostoso. Não tem nenhum ritual especial para comer? Não, tem. Porque uma vez eu comi um doce turco que fala, não, você tem que tomar água, aí tem que coloca um pedaço do doce e fica segurando no céu da boca. Não. Aqui dentro ninguém vai ver isso, então... Comer, vontade de comer e morder. E você sentir a crocância na mordida, sentir os sabores e as sensações. É como você degustar um vinho, uma comida, é degustar. Textura, sabor, cor. Esse vem da costa amalfitana? Costeira amalfitana, de Nápoles. No convento de Santa Rosa, que era um doce que na realidade, assim, é um doce feito para as freiras doentes. Você viu o barulhinho? E aí a freira fez para dar de presente àqueles que ajudavam o convento. E foi se difundindo. É difícil encontrar esse doce por aqui? Alguns desses... Eu sei que a Haste tem, mas... A Haste tem. A Haste você vai encontrar todos. Mas assim, você encontra, né? E ele tem alguma coisinha parece uma manteiguinha, exato, um amanteigado. Isso. Olha, gente, são várias folhinhas aqui, agora que eu dei a mordida, dá para perceber bem as várias camadinhas dele aqui. É uma delícia, super crocante, um sabor levíssimo, parece um creminho dentro, né? Isso. Eu vou dar mais uma mordida. Só tem que experimentar todos, né? Muito gostoso mesmo. Então, aí a gente passa para pastiera. A pastiera de grano. Então, essa tem uma história.
É um doce muito gostoso para você tomar com café, no café da manhã, ou mesmo de sobremesa. Acompanhado com sorvete também. Cai muito bem. Ah, esse daqui. Também. Todos esses doces, todos esses doces, com exceção desse, acompanham vinho. Ah, que delícia. Então você pode comer com vinho. Isso sabe, um vinho do Porto. A melhor vinho... combinação assim de bebida junto com eles pode ser um vinhozinho. Pode, tranquilo. Voltando para a passeira de grano. A passeira de grano é assim, existe uma lenda que a sereia cantava para o pessoal do Golfo da cidade. A cidade resolveu dar um presente para essa sereia. Então ela deu a pureza e a brancura da ricota, o trigo, que é a riqueza da terra, o trigo, as frutas e a flor de laranjeira. As frutas e a flor de laranjeira estão aqui? Também. Nesse recheio? Também. Que dá o perfume, né? E levaram tudo isso para ela, para a sereia. A sereia agradeceu, pegou todo o presente e levou para o fundo do mar. E Netuno, num gesto, aí tem toda uma poesia, né? Que é linda. Num gesto, resolveu misturar tudo e transformou na pasteira. Aliás, Ângelo, há quanto tempo a haste está aqui em São Paulo? Olha, eu já sou um pouquinho antes. Vamos começar assim. O meu pai, que veio ao Brasil em 1952, em 1960, ele montou a Confeitaria Mônaco, que ficava na Praça Oswaldo Cruz, no Paraíso, bem no começo da Paulista, no dia 22 de abril de 1960. Então, que existe a Confeitaria Mônaco, né? Aí, e depois virou a haste. Depois nós saímos de lá e montamos a haste na Rua Cubatão. O teu pai é de que local da Itália? Numa região chamada Molise, numa cidade chamada Campobasso. E quem veio de lá com ele? Veio ele? Ele e meu tio, que eram 2 irmãos. Vieram para o Brasil, já vieram para o Brasil, conheceu minha mãe e minha tia. Também italianas ou não? Também italianas, que é da cidade de Salerno, Nápoles, da pasteira e da Sfogliatella. Muito e aí bem. montar, então, aí são 60 anos aí de... 60 anos doces, digamos assim, na vida dos paulistanos. Voltando então à história da pasteira de grano. Então, Netuno fez o movimento, misturou todos os ingredientes e deu para a sereia. A sereia deu de presente para os moradores do Golfo de Nápoles, que é a pasteira de grano. Vamos experimentar? Vou experimentar. Corte um pedacinho pequenininho, porque tem que caber tudo aqui. E até uma curiosidade, todos esses doces estão envoltos aí de histórias, tudo. Nós vimos na reportagem sobre a história da pizza. A pizza que foi criada aí para... Um dos sabores criados foi para atender um desejo da realeza. Algum doce também teve alguma história real, alguma história mais sofisticada? Vários doces. Nós temos algumas curiosidades, como também é cremosinho, gostoso. Que delícia! Ele é fresquinho. Isso. E a ricota, apesar de falar queijo, dá leve, deixa suave. Ela faz apenas uma liga em tudo, né? Exatamente. Essa ricota neutra, como você disse... É ricota sem sal. É difícil encontrar? Não, é ricota normal, que você vai no supermercado e compra. Eu só tomo cuidado de comprar uma ricota fresca e uma ricota macia. Sabe, bem maciazinha. Só. Tem uns pontinhos que eu noto aqui no recheio. Trigo em grão. É trigo. Sabe o que me lembra? Parece uns grãozinhos, como se fosse canjica, por exemplo. É isso? É o trigo em grão. Só que é o trigo em grão. O trigo ele é cozido no leite e misturado na ricota. Uma delícia. Com fruta cristalizada e flor de laranjeira. Bom, como você estava dizendo das histórias lá, as histórias interessantes. Existem algumas curiosidades. Doces feitos por engano. E eu errei. Um deles é o petit gâteau. Aquilo foi um erro? Foi um erro. Imagina se fosse um acerto. Foi um erro. Foi um chefe de cozinha, se não me engano, de Nova York, não lembro o nome, que ia fazer um bolinho. E colocou no forno, um forno muito alto. E não chegou a cozinhar no meio. Aí ele tirou, cortou e o pessoal gostou e virou doce. A torta tartan, que é uma torta de maçã. 2 irmãs fazendo a torta, esqueceram de pôr o fundo da torta. Aí na hora de desvirar, não tinha fundo a torta de maçã. Então virou a torta de maçã. Isso. Nós temos o babau rum, por exemplo, que não é italiano, mas ficou famoso na Itália, que é da Polônia,
um chefe de cozinha da Polônia que fez e foi para a França. Da França, num jantar, levou-se para Catarina de Médici. Ela gostou tanto que foi difundido na Itália, começou a ser produzido na Itália. Ele é molhado com licor, rum jamaicano. Então você morde bem, é uma esponja. Esse creminho que tem, esse creminho esse branco? Esse é o chantilly, são variações. Então eu tenho esse aqui sem chantilly e esses com chantilly, que são a variação do babau. E agora a pergunta que não quer calar, Ângelo. Há doce afrodisíaco? Todos os doces são afrodisíacos. Ah. Basta você usar a sua imaginação. Ah, uma boa resposta. Inclusive o canoli é afrodisíaco? O canoli também é afrodisíaco. O canoli, ele tem, assim, ele foi imortalizado no filme do Poderoso Chefão. Ah, é um doce famoso? Famoso. Glamouroso? O último filme do Poderoso Chefão, aonde o filho dele foi fazer uma peça de teatro, uma ópera, né? Então, a irmã dele dá de presente para um outro chefe de família os canolis. Onde ele está numa frisa, ele está comendo um canole e, logicamente, o canole está envenenado. E onde ela, pelo binóculo, olhou ele morrendo, comendo um canole. Só que esse não está envenenado. Agora me diga, o que tem esse canole? O canole é uma massa. O canole é uma massa feita com vinho, para dar crocância, canela, farinha, gordura, ovos, etc. E o recheio é ricota, mas é uma ricota diferente dessa e dessa. Essa é uma ricota crua. Que é fácil também de ser encontrada em supermercado? É a mesma ricota que eu uso, essa. Só o processo é diferente. Essa é uma ricota cozida com gema de ovo, essa é uma ricota com semolina, batida e tal. E essa é uma ricota sem nada. É ricota, açúcar, flocos de chocolate e fruta cristalizada. Uma coisa leve, diet, né? Realmente, só de olhar já engorda. Agora, por falar nisso, tem a versão diet desses doces aqui? Olha, eu tenho um problema muito sério. Eu já tentei trabalhar, fazer todos esses doces uma versão diet. Eu não, assim, para mim, não é questão assim, mas para mim, para ser diet, eu chamar esse doce de diet, eu substituir o açúcar, ele tem que ter o mesmo sabor, mesma cor, mesma textura, mesmo, igual a esse. Geralmente o sabor diet, né? Tem a qualidade. Aquele sabor residual de adoçante, ou ele não fica coradinho, e fora que, assim, se eu fizer hoje de manhã, hoje na hora do almoço já estragou, tem que jogar fora. Entendi. Porque o açúcar é um conservante, né? Ângelo, eu adorei essas suas histórias doces, cheias de criatividade, os doces são maravilhosamente saborosos. Quero agradecer a sua participação aqui conosco. Muito obrigada.